Olá, boa tarde. Eu sou Priscila Miranda. Estamos começando mais uma live na CPJC. Estão me vendo aqui? A gente vai falar sobre um assunto muito legal na coluna Meu Pet de hoje, que é a questão da agressividade dos cães, né? Esse é um assunto que surgiu durante essa semana no Brasil, que uma criança de 1 ano foi vítima de um cachorrinho que mordeu ela, da raça Chow Chow. E aí a gente quer saber, né, como é essa questão do comportamento do animal, se ele pode ser agressivo, se a gente pode contornar esse assunto, esse problema. E para conversar sobre esse assunto, a gente está aqui com a médica veterinária Isabela Alcântara. Olá, Isabela. Olá, Priscila, tudo bom? Tudo bem? Fala pra gente, é normal o cachorro ser um animal agressivo ou não? Olha, o animal, o cão, ele não é para ser um animal agressivo, tá? Ele é altamente sociável, domesticável, né? A gente tem alguns fatores que fazem com que ele se torne agressivo, tá? Então, a gente descreve alguns fatores como sendo desencadeador, tá? A falta de socialização, ele adquirir uma agressividade por medo, pode ser por uma agressividade aprendida desde a infância, né? Por possessividade, que seja para defender algum recurso, ou até mesmo um parente, o tutor, né? Ansiedade também promove isso, e uma agressividade redirecionada, né? Que aí a gente vai desenvolvendo. Mas antes de mais nada, o papel do veterinário, né, é ele achar embasamentos, né, que hoje em dia a gente tem, inclusive a psiquiatria veterinária, tá, que procura mecanismo de entender, né, o comportamento animal, né, e aí ela descreve, isso aí é um embasamento, né, um estudo, né, que descreve esses tipos de comportamentos relacionados à agressividade. Uhum. Esse caso específico do Chow Chow, né, um cachorro que é originário da China, né, que as pessoas de uns anos para cá meio que virou moda as pessoas terem esse cachorro porque ele tem uma aparência mais fofinha, né, parece um urso, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa característica, né, de estranhar, né, tem casos assim de dele ser um pouco um comportamento mais agressivo, vamos dizer assim. Fala um pouquinho sobre essa raça. Essa raça ela é bem antiga, né? Ela é uma raça da China, né? Então ela foi utilizada como de caça, como pastoreira e até como cão de guarda nos templos, né? Naquela época. Então ela foi trazida para cá e o comportamento realmente dele é um animal mais calmo, mais reservado, independente. E o que vai influenciar essa agressividade? É quando você começa desde cedo a socializar o animal. E esse período a gente fala que é dos 2 meses, a partir dos 2 meses a 6 meses, ele começa a entender, a compreender os mecanismos, né, de como funciona, o que é certo, o que é errado. É como uma criança. Então, nesse período, ele tem uma facilidade de um aprendizado melhor. Então, é aí que ele precisa conviver com outros animais, ele saudáveis, né, animais dóceis, conviver com outras pessoas, e a partir daí você vai criando uma relação, uma socialização de que aquilo tudo faz parte do seu convívio. E até é importante a gente, assim, né, analisar como o cão é criado, como ele fica dentro de casa, porque o cão que eu estava falando da notícia de Minas Gerais, que atacou o bebê, ele estava amarrado no momento, né? A criança se aproximou do cachorro, ele estava amarrado, estava preso, e aí ele estranhou e mordeu. Eu queria que você falasse dessa relação, né, de como a gente pode influenciar no comportamento do animal, né? Se dentro de casa ele vive acuado, vive preso, ou até mesmo se ele sofre algum tipo de violência, né, de maus tratos, se isso interfere na conduta dele, de como ele vai reagir ao ambiente externo, às pessoas. Isso. Então, o animal, desde cedo, quando ele tem essa socialização, ele tem os mecanismos de um ambiente saudável,
que é uma alimentação saudável, estimular a cognitividade dele com brincadeiras, com passeios. Então, quando ele tem uma vida integrada, né, e de forma saudável, ele não vai apresentar agressividade. O que pode ter acontecido, que é um fato que a psiquiatria fala muito, da agressividade redirecionada. Então, ele estava no nível de estresse tão grande, ele estava com foco, às vezes, em outro alvo, né? E aparece alguém de fora, que seja até o tutor, o filho do tutor, até um outro cão que faz parte do convívio, e aí ele está naquele nível de estresse que ele não vê nada, né? Ele simplesmente tem aquele foco de atacar, atacar, atacar. E aí acaba sendo, normalmente, alguém que faz parte do seu próprio convívio. Isso que eu ia perguntar, porque às vezes o animal reconhece, né, seja o próprio tutor, alguém da família, tem essa convivência, tem um carinho, mas ao mesmo tempo, quando você falou, né, ele pode desconhecer e aí aconteceu o ataque. Exatamente. Aí a gente tem que olhar por trás. O que é que desencadeou isso tudo? Qual o nível de estresse, né? Qual o nível de ansiedade, né? O que é que fez? Ele estava muito tempo preso, né? O que é que a gente tem que ver o histórico todo, né? Não chegar até só o momento, né? Claro que a gente sabe que é um fato triste, né? Uma fatalidade, mas eu estou aqui realmente como o papel do veterinário de mostrar o outro lado, né? O lado psicológico de como o cão realmente se comporta em determinados casos, né? Então, a gente tem isso. Em que ambiente ele vive? Né? Há quanto tempo ele estava lá? Será que ele estava preso há muitos dias? Né? Então, isso tudo a gente tem que ser levado em consideração para ser a atitude do ato. Uhum. Outra coisa também que, né, acaba envolvendo mitos sobre cachorros e raças é de que cachorros maiores, cachorros considerados cães de guarda, por exemplo, né, de raças como o pitbull, o pastor alemão, por exemplo, seriam naturalmente mais agressivas. E isso também depende muito do comportamento, como ele é criado também, né? Esse tipo de animal também pode ser dócil. E também tem a questão do cachorro pequeno, né, que o cachorro de raça menor, de um porte menor, também pode atacar alguém. Isso. A gente tem esses dois lados porque a proporção de uma boca de um cão maior, né, intimida mais. A proporção do cão menor, né, ele intimida menos. Então, isso tudo tem aqueles mitos e verdades, né? Mas quando um cão é direcionado para um lar tranquilo, isso tudo vai influenciar, tá? Então, a gente tem realmente umas raças que foram criadas, que a gente tem muito de antigamente, né? Cão de guarda, tinha muita gente que morava em casa, que defendia o território, né? A casa. Então, eram criados para isso, né? Eram instintivamente criados para ser ferozes, para ser bravos. E aí, com o tempo, né, a gente foi cada vez mais domesticando e vendo que são animais dóceis que podem ser criados de uma forma saudáveis, né? E permanecer junto de toda a família. Uhum. Isabela, você falou dessa questão de toda a convivência vai influenciar no comportamento do animal. Mas, claro que a gente não pode esquecer que, antes de tudo, ele é um animal, né? Ele não é um ser humano. Então, em que situações a gente deve evitar o contato maior, enfim, até tentar se aproximar do animal, que ele possa mostrar um comportamento que ele possa estranhar, por exemplo, se ele estiver comendo, se ele estiver dormindo. O ideal é quando você, que não faz parte daquele convívio do animal, um exemplo, você vai para a casa de um amigo, né? E esse seu amigo tem um cãozinho. Então, assim, procura saber como é o comportamento dele, se ele tem se ele tem contato com outras pessoas, ou é a primeira vez que ele vai ter o contato com alguém de fora, né? Isso tudo vai influenciar. O ideal é que naquele momento, não que ele está comendo, como você exemplificou,
deixa ele comer, é um momento tranquilo dele, né? Que ele está dormindo, ele normalmente o animal ele vai sinalizar quando ele quer ou não quer a brincadeira. A gente tem um exemplo, filhotinho, você começa a acariciar, acariciar, e aí ele rosna. Quer dizer, é um indício que ele não quer, ele quer parar, e aí você muitas vezes continua com aquele carinho, insiste, e aí ele vai e morde. Então, assim, isso aí já é um início de um ponto de agressividade, tá? Que aí você vai educando de outra forma, tá? Então, a gente tem comandos, a gente tem petiscos, a gente tem formas de troca, né? Eu dou esse brinquedinho, se você me der o outro, e aí você vai ensinando esses comandos de forma que ele saiba compartilhar, tá? Nunca usar cara feia, não brigar, spray com água. Então, assim, isso tudo vai fazer com que ele haja com agressividade. Se ele tem um exemplo, né, dentro de casa de que é assim que tratam com agressividade, ele vai retribuir, tá? Então, é o exemplo, né? Então, É, a gente tem hoje mecanismos de adestramento, tá? Que a gente pode ir conduzindo esse animal para um estado emocional mais tranquilo. isso que eu ia perguntar, dessa questão do estado emocional, né? Se é possível reverter um quadro de agressividade do cachorro, ou se a gente tem que treinar isso, tem que ir adestrando o cãozinho desde quando recebeu ele, enfim, adotou, comprou, quando ele ainda é filhote, ou a gente consegue realmente reverter e o animal ficar mais calmo, ficar mais dócil. O ideal é que esse aprendizado, né, seja feito desde a infância, tá? Porque o cérebro dele está mais aberto para esse tipo de aprendizado. É como se fosse uma criancinha pequena, está descobrindo, está aprendendo novas coisas. Tá? Mas não significa que ele mais velho também não possa ser direcionado. Porém, a gente precisa saber no que ele tem essa agressividade ou esse ponto que precisa ser direcionado. Ele tem medo de outros animais, ele tem possessividade por algum objeto, por alguém. Então, assim, a gente precisa fazer um levantamento, um estudo realmente da causa daquilo ali para poder combater, para poder controlar. Uhum. E sempre reforçar, né, Isabela, que quem quer ter um animalzinho de estimação, quer ter um cachorro, procurar, né, se informar de como é o seu espaço em casa, né, quais são as suas condições que você tem para dar, né, porque animal não é só comida, não é só passeio, ele precisa de atenção, precisa de cuidado. Então, se você vai ter um animalzinho, que você tem que dar amor para ele, tem que dar carinho, tem que dar o seu tempo, né, é um animal que precisa de responsabilidade. Então, queria que você reforçasse isso, né? Que as pessoas às vezes, é porque é fofinho, pega filhote e depois não tem tempo de cuidar, deixa o cachorro o dia inteiro na coleira, e aí o animal vai, né, sofrendo com isso, que isso é um sofrimento, né? Queria que você desse essa mensagem para as pessoas da importância de ter um animal de forma responsável e que esses casos, né, como aconteceu lá em Minas Gerais, que infelizmente a criança morreu, não se repitam, né, que o animal não desenvolva um comportamento agressivo. Isso, gente, é muito importante isso. Muitas vezes naquela empolgação você termina adotando ou ganhando ou até comprando um animalzinho e você esquece que é um cuidado diário, tá? Então ele precisa, além de comida, de alimentação, né? Ele precisa ter um estado emocional saudável, ele precisa ter um ambiente saudável, né? Ele demanda de lazer, ele demanda de socialização com outros animais, porque muitas vezes a gente tem humanizado demais também os animais, né? Ele dentro de casa, fazendo parte do nosso convívio apenas e não ter contato com outros animais. Então, isso não é saudável para ele, ele precisa ter contato com outros animais, com animais alegres, felizes. E também, um ponto importante é que nessa quarentena, né, nesse ambiente todo que a gente tem vivido, muito estresse nosso tem passado para os cãezinhos.
tá? E eles sentem isso. Então, cuidem de vocês, né? Que isso vai fazer bem para eles, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, tá? Que da responsabilidade de criar, de cuidar de um serzinho e da nossa responsabilidade também com a gente, Sim. né? E aí isso aí vai fazer um complemento e vai ser para a vida toda. Verdade, né? O nosso temperamento, nossas emoções acabam refletindo até no comportamento do animal, né? Se a gente está estressado, acaba passando para o animal e ele vai também sofrer as consequências. Reflete muito. Tá? E é um ponto que a gente destaca, né? Porque nesse período a gente pôde perceber mais, porque eu acho que a gente nunca ficou tão junto, né, dos nossos animaizinhos. Então a gente pôde perceber todo o comportamento dele, né? E consequentemente aumentou também o nível de ansiedade, né? Principalmente quando voltou agora, algumas pessoas voltaram a trabalhar e eles ficaram sozinhos em casa. Então, isso tudo é bom ser destacado para você ter um olhar diferente, né? Um olhar de cuidado, um olhar de atenção, né? Teve essa junção, né, durante esse período, se teve essa parada, voltou, então vamos fazer mais passeios, né? Vamos brincar com mais intensidade quando volta, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Quando se cria, quando se adota um animalzinho. E observar também a saúde do animal, né? Às vezes as pessoas no corre-corre no dia a dia, né? De ir para a rua trabalhar, esquece de levar o animalzinho ao veterinário, né? Então, assim, a pandemia tá aí, mas assim, as consultas veterinárias continuam, né? Preciso checar regularmente a saúde do animal. Eu queria que você reforçasse isso também. Isso. A gente fala que o filhotinho, ele precisa de uma atenção maior, né? E quando ele já fica na idade jovem, né, a gente recomenda a cada 1 ano uma visita periódica. Tá? E o animalzinho idoso, que é a partir dos 7 anos, a gente já recomenda a cada 6 meses. Por quê? Porque a gente vai precisar ter um acompanhamento melhor, né? Às vezes até sendo necessário solicitar exames, para a gente ver como é que está realmente a saúde e ter uma qualidade de vida daqui para frente. Tá? Então, cuide, um animalzinho que você vacina, que você vermifuga, que você dá uma alimentação de boa qualidade, que você tem um ambiente saudável. Então, ele raramente vai ficar doente. Tá? Então, fazendo a prevenção é a melhor coisa para a saúde geral da família. É isso aí, recado dado. Isabela, muito obrigada pela sua participação aqui nessa live da TVJC. Sempre bem-vinda. E eu vou encerrando essa live aqui para Eu que vocês, agradeço. agradecendo quem nos acompanhou. E vai estar disponível esse vídeo aí nas nossas fanpages do Facebook, do Sistema Jornal de Comércio e de Comunicação, e também no YouTube da TVJC. Eu aproveito para lembrar, quem não é inscrito, aproveita, ativa lá o sininho de notificação e se inscreve no canal para ficar por dentro de toda a nossa programação. Até lá, gente. Até sexta-feira que vem. Tá bom? Tchau, tchau.